Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem houve as comemorações pelo Dia da Consciência Negra. E eu trago sempre, senhor presidente, na lembrança, o nome de alguns brasileiros com os quais convivi e que são reconhecidos como grandes lutadores contra a discriminação racial. E dentre eles, obviamente, nós do PDT trazemos sempre o nome do grande Abdias Nascimento, que tinha o reconhecimento por sua luta, reconhecimento que ultrapassava as fronteiras do nosso país. Abdias Nascimento, acima de tudo, foi um grande lutador social que denunciava a discriminação e lutava pela igualdade. Lembrar também do nosso Caó. Caó que na Assembleia Nacional Constituinte foi o autor do dispositivo que diz que racismo é crime e crime inafiançável e imprescritível. A Lei Caó. Mas lembrar também da nossa Idialeda Nascimento, professora, médica e que também se destacou nessa luta. Eu poderia, senhor presidente, citar inúmeros nomes de lutadores que estão aí dando continuidade a esse esforço, porque a discriminação racial ainda está presente no nosso país e também no mundo. Mas eu quero desta tribuna mandar um abraço para um companheiro do PDT que vem no nosso partido, sob certo aspecto, liderando esta luta, que é o Negro Ogum. Mandar um abraço para o Negro Ogum. E mandando um abraço para o Negro Ogum, eu estou reconhecendo a necessidade de fortalecimento dessa luta. É preciso fazer com que a discriminação, que incorpora a intolerância, vários tipos de violência, não são poucos os terreiros de Umbanda e Candomblé, estão sendo destruídos. A criminalização da juventude negra. Ainda temos muito que caminhar. Mas dentre os homenageados ou homenageadas, houve também homenagens à vereadora Marielle Franco, cujo assassinato ainda está pendente da investigação. Os mandantes e os autores devem ser encontrados. Não sei, mas ainda mantenho a minha confiança no trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Civil. Se há um sofrimento grande que perpassa no coração daqueles que conheceram, que estimavam Marielle Franco, fico a imaginar seus familiares, especialmente pai e mãe.
A dor é grande pela perda, e a dor é ainda muito maior em função da perspectiva da impunidade. Mas ainda acreditamos que a investigação será concluída, mas é preciso que a investigação tenha um grau de responsabilidade que atribua a prática criminosa aos verdadeiros mandantes e executores. Não é possível, mas nem aceitável, que haja uma forma de manobra no sentido de produzir provas que não sejam provas colhidas a partir de um critério objetivo e claro. Não podemos aceitar, e também não acredito, que aqueles que defendem a responsabilização dos culpados possam ficar contemplados com a criminalização de inocentes. Não podemos aceitar nenhum tipo de manipulação na investigação. E aí, tomamos conhecimento de que uma decisão judicial aqui no Rio de Janeiro, ação movida, acredito eu, não tenho na memória, pelo chefe da Polícia Civil e por um representante do Ministério Público, a decisão judicial determinou ao Sistema Globo que deixasse de publicar fatos constantes da investigação criminal, do inquérito, porque a publicação de fatos ainda sob investigação e importantes para a elucidação do crime, que estavam sob sigilo, não poderiam ser publicados pelo jornal. E a decisão judicial foi tomada. Estava eu assistindo à TV Globo quando houve a divulgação da decisão judicial. A decisão judicial e o veículo de comunicação assume o compromisso óbvio do cumprimento, mas em seguida, quando fala do recurso cabível, ainda diz que o que estava em jogo era a liberdade de imprensa, o direito que tem a população de ser informada. Eu mesmo aqui nesta casa, há tempos atrás, já tinha manifestado a minha preocupação com os rumos das investigações. Aliás, um certo determinismo imposto por esse mesmo meio de comunicação, como se a ele estivesse vinculado o interesse de ele próprio determinar quem eram os culpados e os executores, os mandantes e os executores, sem respeito ao trabalho da Polícia Civil. Mas, ao tratar da liberdade de imprensa, o Sistema Globo diz que a decisão judicial contraria a Constituição brasileira. Contraria e desafia o Estado democrático de direito. A representação do jornalismo investigativo no Brasil também se manifesta na defesa da Constituição. E aí eu fiquei a pensar, a partir de ontem,
A discriminação racial é um crime imprescritível e inafiançável. É um crime hediondo. Está na Constituição. A vida é um direito, a vida, a liberdade, direitos consagrados também na Constituição. Assim como a liberdade de imprensa também é um direito consagrado na Constituição. E eu percebo que quando a Constituição completa 30 anos, eu percebo que alguns não têm a compreensão de que a Constituição tem que ser respeitada como um todo. Que a Constituição não pode ser respeitada ao talante do interesse daquele que se vê alcançado por decisão judicial que, na visão do alcançado, contraria a Constituição. Eu penso, aliás, é dever, principalmente, dos meios de comunicação, a defesa completa da Constituição. E é de se indagar. A Constituição vem sendo cumprida. O linchamento a que são submetidos muitos negros, linchamento físico, também não se assemelha a outras formas de linchamento, linchamento moral. A Constituição prevê que a qualquer cidadão que seja acusado de uma prática criminosa, também não estabelece o devido processo legal, o contraditório. A Constituição, então, não pode ser cumprida seletivamente, de acordo com interesses de quem entende que detém poder. Detém o poder para exigir o cumprimento da Constituição e detém poder para não cumprir a Constituição. Eu acredito que o juiz que deliberou, proibindo a divulgação de parcela das investigações no caso Marielle, tenha se preocupado com a responsabilidade que tem a Polícia Civil de concluir o inquérito. Mas é discutível, em face da Constituição, quem afirma é o Sistema Globo. Então, senhor presidente, nós estamos atravessando uma fase da história do nosso país que tem uma complexidade muito grande, especialmente em relação ao cumprimento da Constituição. Complexidade muito grande. E há aqueles que são mais vulneráveis, há aqueles que podem ser mais facilmente alcançados pela inobservância da Constituição. E eu não sei se tem autoridade política, autoridade moral, para exigir o cumprimento da Constituição em relação à liberdade de expressão, quem exige o descumprimento da Constituição, de modo a, com estardalhaço, privar alguns cidadãos do devido processo legal, admitindo prisões inconstitucionais. Imaginar, senhor presidente, que nós temos no nosso sistema penitenciário mais de 40%
da população carcerária presos provisórios, sem nenhum julgamento. Nenhum. A Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. A Lei Ficha Limpa criou uma dúvida, inclusive no Supremo Tribunal Federal, admitindo o cumprimento de uma sentença a partir da decisão em segunda instância. Mas a Constituição diz que só o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas como nós ficamos diante de presos provisórios que nunca foram julgados, anos a fio, sem nenhum julgamento, por vezes, e é uma frequência muito grande, presos provisoriamente por mais tempo do que a pena máxima prevista para aquele crime do qual é acusado. Ou presos provisórios que, quando condenados, recebem uma pena menor do que o tempo em que ficaram provisoriamente presos. Há ainda uma situação que pode ser considerada, se é que é possível, mais absurda: presos provisórios pela prática de ilícitos que não prevêem a pena privativa da liberdade. Não serão condenados à pena privativa da liberdade. Não há reserva legal. Eles estão presos provisoriamente. Nós temos aqui, no Parlamento Estadual, parlamentares presos há 1 ano, sem nenhum julgamento. Nenhum. A decisão desta casa, há 1 ano atrás, também está sob júdice, sem nenhum julgamento. Eu, analisando isso, cheguei a uma conclusão. O Poder Judiciário não gasta 1 centavo do seu orçamento com a guarda dos presos. Nem 1 centavo. As despesas correm por conta da dotação orçamentária do Poder Executivo. Apresentei nesta casa, há algum tempo atrás, muito mais de 1 ano, deve ter mais de 2 anos, um projeto de lei foi aprovado, transformado em lei, pelo menos fazendo com que o preso provisório fosse, a partir do 6º mês, transferido para unidades prisionais do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário cuidasse, ou julgasse. E aí, obviamente, que não pretendia eu a soltura dos presos, mas chamar a atenção para o absurdo. Numa ação judicial, no Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli concedeu uma liminar, dizendo que a lei era inconstitucional. Apresentei outra, pelo menos cuidando do seguinte, e vamos tratar de emendar agora o orçamento, que a partir do 6º mês, 180 dias, mesmo permanecendo nas unidades prisionais do Poder Executivo, as despesas com o preso passarão a ser da responsabilidade do Poder Judiciário. O Estado vê o custo e o Poder Judiciário transfere para o Poder Executivo aquilo que o Poder Executivo gasta com a preservação da prisão dos presos provisórios por mais de 6 meses. Não quero eu, senhor presidente, e vou encerrar, causar nenhum dano ao orçamento do Poder Judiciário. O que eu quero é chamar a atenção da existência no estado do Rio de Janeiro, e sei que é no Brasil inteiro, mas nós estamos aqui exercendo o mandato de deputado estadual. A existência de uma situação absurda, tendo mais de 23 mil presos
em 45, 46 mil presos provisórios. É uma afronta à Constituição, mas é uma afronta também a um direito humano fundamental. Na Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mas a Constituição também diz, mas a Declaração Universal também diz, que todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Estamos garantindo a liberdade? Garantir a liberdade não significa não processar em decorrência da prática de um crime. Garantir a liberdade significa, a partir da observância do devido processo legal, aplicar a pena. Aplicar a pena, admitir o recurso e só a sentença, transitando em julgado, recolher às prisões o condenado. Estou travando uma cruzada, senhor presidente, enfrentando a chamada prisão provisória. A prisão provisória é uma excrescência, porque continuada e aplicada por vezes sem qualquer critério ao sabor da prevalência da vontade do julgador. Prende provisoriamente e depois esquece o preso. Se continuarmos admitindo essa excrescência, seguramente não teremos mais a possibilidade de exigir o cumprimento da Constituição. E aí, também em relação à liberdade de imprensa. Já temo a possibilidade de amanhã ou depois, qualquer parlamentar ser criminalizado pelo uso da tribuna, por fazer determinado tipo de denúncia, ou até por exigir o cumprimento da Constituição. Muito obrigado.